Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião, Peter Harrison. Esse aqui é um livro publicado pela editora Ultimato, em 2017. Então ele vai traçar essa história da ciência e da religião, ele vai traçar a ideia e o argumento principal do texto, que essas coisas não estavam bem definidas ali na antiguidade, não estavam muito bem definidas. Idade Média estava bem definidas. Então, ciência e religião era uma coisa que estava meio misturada, tá? Não estava bem delimitada. Então, você não tinha uma pessoa que falasse só sobre ciência, uma pessoa que falasse só sobre religião. Na verdade, ela falava das duas coisas, tá? E ela não tinha noção de que ela estava falando de duas coisas que mais tarde seriam diferentes, né? Ela está trabalhando esses conceitos juntos. E ela trata que o próprio conceito de ciência e o conceito de religião foi modificando ao longo do tempo também, tá? Então isso é a ciência que se faz hoje não é a ciência que se fazia é, na Grécia antiga. Então, bom, vai ter uma síntese que ele vai criticar aqui na página 38, que ele vai falar assim: a história da ciência, segundo um entendimento muito comum, tem três estágios distintos. É dito que a ciência teve a sua origem na antiguidade grega, quando os filósofos pela primeira vez romperam com os mitos dos seus antepassados e buscaram explicações racionais para fenômenos naturais. Em seguida, a ciência sofreu um revés com o advento do cristianismo, entrando em declínio significativo na Idade Média. Então, ela emergiu em triunfo com a Revolução Científica do século XVII, Galileu Galilei, né? Quando, enfim, rompeu com a religião e caminhou rumo ao seu caminho de progresso até o presente. Então, nessa história, a ciência começa ali com Tales, porque Tales foi um cara que previu eclipse solar, né? Uma coisa prevista ali por uma conta, né? Não eram os deuses. Então ele estaria marcando aí o início da ciência. Essa história que é contada, né? O Harrison ele vai discordar disso, né? Porque é o Tony ele está trazendo que ciência e religião estava tudo misturado. Então ele vai mostrar que Tales, na verdade, ele é dito que teria declarado: todas as coisas estão cheias de deuses. Ora, quem está dizendo isso é o Tales, né? Agora, quem diz isso é o Lactâncio em instituições divinas. Hum, tá? Não é um testemunho contemporâneo ali do Tales, né? Séculos depois, tá? E também é dito que Tales, quando descobriu o seu famoso teorema, que é aquele das proporções, né? Assim, tem as proporções das sombras, você consegue medir a altura de uma pirâmide, por exemplo, com base na sombra. Você faz a sombra de uma vareta e mede a sombra. Aí você faz a sombra da pirâmide e mede a sombra. Aí tu faz uma regra de 3 ali, tu determina a altura da pirâmide. Então, ele teria sacrificado um touro para homenagear os deuses. Tá? Bom, ele vai adiante, ele diz, por exemplo, Anaxágoras, ele foi expulso da Academia de Atenas por ter afirmado que o Sol era apenas uma massa de metal fundido, a Lua era constituída de substância telúrica e as estrelas eram puramente pedras flamejantes, ou seja, não eram deuses. Aí ele foi expulso da Academia de Atenas, olha, Academia de Atenas, tá? E também Anaxágoras é o mesmo que defendia um princípio causal divino, o nous, ou a mente universal. Tá? Esse nous habitaria os seres vivos, todos, né? É, e aí tem outros também, o Anaximandro falava de um tal de um apeiron, também essa substância divina. O Heráclito falava de um logos. Xenófanes falava do Deus Uno, que habitava todos os seres. Então, isso explicaria o cosmo ordenado e divinamente animado. Então, veja, esses deuses estão presentes aí, estão animando. Você está vendo o planeta está andando? Tem uma divindade ali que está fazendo mover esse astro, tá?
Isso, quer dizer, tem Deus para tudo quanto é lado. Deus está animando esse cosmos todo. E ele está presente nesse cosmos todo, né? Então, ainda vai mais à frente. A noção de mentalidades distintas e sucessivas também é difícil de sustentar. É notável, por exemplo, que o início da medicina hipocrática, né, o Hipócrates, dado como o início da medicina científica, ela coincidiu exatamente com o surgimento do culto religioso de Asclépio. Os Asclepions, eles eram como que hospitais. O indivíduo ia lá, ficava dormindo, aí ele tinha um sonho em que Asclépio aparecia para ele, e na manhã do dia seguinte ele relatava esse sonho ao sacerdote, e dependendo do sonho que você relatasse, ele escolhia a erva adequada para tratar a tua doença ali, tá? Eram os Asclepions, os primeiros hospitais. Então, você veja que tem muito, tem erva, tem medicina, tem divindade, tá tudo misturado ali. Então, o Peter Harrison, ele desfaz essa ideia de que houvesse ali uma ciência ali na Grécia, é, isenta de qualquer divindade, né? Não era isso, tá? Então, aquela historinha contada inicialmente, ele critica isso porque essa perspectiva, ela se esquece dessa origem, né, da ciência que, na verdade, estava misturada com religião no início. Muito obrigado, então.